Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos à reflexão de número 31 no livro de Josué. Estamos entrando no capítulo 10. Vamos ler do versículo 1 ao 8. Essa leitura será realizada na Bíblia NVI. Sucedeu que Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai o seu rei o que fizeram com Jericó o seu rei, e que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso Adonisedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo: a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Lax, e a Derbe, rei de Eglon. Venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, Lax e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e a atacaram. Os gibeonistas enviaram mensagem a Josué ao acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros, e disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entregarei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Amém? Deus seja louvado pela leitura da sua palavra. Estamos entrando então no capítulo 10 e de forma geográfica aí nós estamos vendo aí o cenário que, como está se montando em relação a Israel, essa conquista da terra, porque Adonisedeque, e esses reis, eles já são da região sul ali, da região montanhosa. Então aí começa Deus a desenhar geograficamente aí a extensão, da entrega da terra, como essa terra está sendo entregue a Israel. Agora Israel, que estava ali na parte mais central, agora se move para a região vai mais para a direção do sul, E nós vemos então esses reis se unindo ali, Adonisedeque ali chamando esses reis, esses 5 reis aí, e se unem para ir contra os gibeonitas, sabendo que os gibeonitas tinham agora um acordo, uma aliança, viviam no meio do povo de Israel, E sabendo também que os gibeonitas é um povo maior do que Ai, que tem bons guerreiros. Então, eliminando por parte, começando por aí, eles estavam de alguma forma também enfraquecendo a Israel. Indiretamente estavam também atacando Israel, E aí se dá essa batalha, eles vão, cercam e começam a guerrear contra os gibeonitas. Os gibeonitas então enviam ali um mensageiro para Gilgal, e ali eles avisam Josué, avisam Israel. E aí então Josué, mediante a palavra de Deus, a promessa de Deus, caminha em direção agora aos gibeonitas para socorrê-los. Amém? E aí nós terminamos aqui a leitura até essa parte do texto, o versículo 8, que se dá até esse momento quando Josué está indo em direção aos gibeonitas para socorrê-los. Bom, vamos às reflexões então desse texto, Tem muita coisa aqui para se extrair. Eu já quero começar fazendo um olhar aí, primeiramente para esse cenário onde Adonisedeque se reúne com esses reis para atacar os gibeonitas, a região de Gibeon, que agora também é uma extensão de Israel, Enquanto tudo isso está acontecendo, Josué não está sabendo de nada. E aí esse é um cenário que a gente percebe agora pensando na questão do inimigo, O inimigo está sempre em movimento, está sempre armando algo contra o povo de Deus, Primeiramente contra as nossas vidas. E a receita aqui, a indicação aqui é que você nunca deixe o cenário da oração, que essa oração seja uma oração diária. A palavra do Senhor diz: basta cada dia o seu mal, ou seja, em todo dia há um mal a ser vencido. Quando levantamos o mal, também já está ali levantando conosco, porque diz respeito a todo aquele dia, e nós precisamos cultivar uma vida
de oração, uma vida de leitura da palavra, de consagração, para vencermos esse mal. Precisamos estar em harmonia com a vontade de Deus. E quando nós estendemos esse cenário para o cenário da igreja, é maior ainda. Se o inimigo já faz tudo isso contra a nossa vida, imagine contra a igreja do Senhor. E a ordem de Deus para a igreja é que a minha casa será chamada para sempre casa de oração. E por que isso? Porque o inimigo está atacando de todos os lados, ele vai em diversas frentes, ele quer destruir a liderança da igreja, ele quer destruir os líderes, ele quer destruir o casamento, ele quer tirar a força da igreja, ele quer introduzir pecado na igreja, ele quer destruir a comunhão da igreja, ele quer com que a igreja perca força espiritual para não ter poder de oração e tantas outras coisas, para que as mãos da igreja, quando se levante com ira, com contenda e não tenha força, não seja uma oração eficaz. Então você imagine quantas ações o inimigo move contra a igreja do Senhor diariamente. Então essa parte do texto aí, Adonisedeque e esses reis se unindo, mostram um movimento que acontece no momento em que Israel está tranquilo ali. E às vezes a nossa vida parece que está em águas tranquilas, mas nós precisamos entender que o inimigo não para, e por isso precisamos viver em constante oração, para que o poder de Deus, a graça de Deus, primeiramente cubra as nossas vidas, fortaleça a igreja, nos mostre, nos dê visibilidade, nos dê força para caminharmos dia a dia e através da oração ir desfazendo toda essa investida do mal, essas setas malignas. Por isso, devemos orar constantemente. A igreja não pode parar de orar. A casa do Senhor será chamada para sempre casa de oração. É um lugar de clamor, de intercessão. Isso tem que ter sempre na igreja do Senhor e principalmente nas nossas vidas, né? Diariamente precisamos cultivar esse cenário da oração, porque o inimigo não para, né? Vamos olhar agora também para os gibeonitas, né? Os gibeonitas, lá no capítulo anterior, a gente vê esse povo que se aproxima de Israel, engana Josué e consegue uma aliança com Josué. Então eles erraram, eles fizeram, mas foi feita uma aliança, né? E quando a gente olha o cenário agora dessa batalha, né, de tudo isso que nós lemos aqui, olhando agora só para o cenário dos gibeonitas, nós vamos ver o quê? Deus agindo a favor deles, essa fidelidade de Deus, né? Porque havia uma aliança, havia um acordo, e Deus honra, Deus ele é fiel, Deus é justo, né? Então a gente vê a mão forte do Senhor a favor dos gibeonitas, né? E aí a gente consegue ver aqui claramente a misericórdia, a fidelidade do Senhor, que isso também é para com as nossas vidas, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós retornamos para o propósito de Deus, quando nós estamos em direção à vontade de Deus, nós temos a força do Senhor ao nosso favor, nós temos a presença de Deus em torno das nossas vidas, assim como os montes em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo, esse povo que se arrepende, esse povo que marcha em obediência, em lealdade a Deus, né? Isso é muito importante. Então precisamos entender isso, né? Porque muitas vezes a pessoa peca e acha agora Deus não quer mais saber de mim, tudo, né? Se arrepende e acha que Deus não vai agir mais. Não, Deus age ao nosso favor. Se nós nos arrependermos, se nós colocarmos nossa vida na presença do Senhor, nós vamos ter todo o favor de Deus para as nossas vidas. Isso é maravilhoso. Claro que o pecado que cometemos, ele tem consequências, né? Mas nós temos Deus ao nosso favor que nos ajuda a vencer todas essas batalhas, amém? Vamos olhar então agora para Josué e vamos olhar para Israel, agora fazer um olhar para esse povo, né? Que coisa tremenda, né? A gente que vem acompanhando, os irmãos, você que está acompanhando essas reflexões, a gente vai vendo a maturidade que Israel vai adquirindo, que Josué vai adquirindo em relação à comunhão com Deus, né? Agora eles andam em lealdade, eles estão andando em fidelidade a Deus, né? E como eles se movem desse jeito, a gente vê a manifestação de Deus no meio deles. E tem uma receitinha boa que quando a gente olha para esse texto, a gente vê, primeiramente, olha só, Josué vai em direção ao socorro dos gibeonitas. Ele podia ter agido diferente,
mente. Ele podia ter pensado assim, bom, a minha aliança com eles é que nós não os atacaríamos, né? Mas aí são outros povos, aí deixa eles lá, porque aí já extermina esses gibeonitas e estamos livres deles. Não, Josué não pensou assim. Ele tinha um compromisso, né? E Deus, ele é leal, Deus, ele é fiel, né? Deus é justo. E quando Josué toma essa ação, ele está se movendo na direção, no propósito, na vontade de Deus, conforme a palavra do Senhor, né? Então essa obediência, essa lealdade do povo de Israel, somado também aos gibeonitas que agora têm a misericórdia de Deus na sua vida. Então essa receita toda promove a manifestação de Deus no meio deles. É tremendo isso, né? E como vai ficando grande isso, né? Essa manifestação de Deus, nós vamos ver nesse capítulo 10, em outras reflexões, né? A dimensão, a extensão do poder de Deus se ampliando através desse povo, por meio deles, por eles. Isso é tremendo, amém? Então, que você saiba que quando você consegue entender claramente a vontade de Deus, quando você medita na palavra do Senhor, você entende a vontade de Deus e você caminha em harmonia com a vontade do Senhor, saiba que Deus, você vai caminhar com a promessa de Deus, com a mão forte de Deus, com o amor de Deus, com a presença de Deus, né, na sua caminhada. Isso é tremendo, né? E quero fechar aqui falando da fé, né? Porque pensa bem, né? O Adonisedeque, o rei de Jerusalém, se une ali aos reis de outros povos, formando ali a união de 5 povos ali. Você imagina que são 5 exércitos se unindo. Então olha a dimensão, né? Em termos de quantidade, de poder, de força, de habilidade de guerra. Quando você olha para tudo isso, Josué podia ver tudo isso e falar, não, é óbvio que nós vamos perder, nem vou entrar nessa batalha. Mas não, ele confia na palavra do Senhor. E essa fé é necessária nas nossas vidas, porque tem batalhas, né? As batalhas não são fáceis, mas parece que tem batalhas que são muito maiores do que outras, que quando a gente olha, elas se caracterizam como impossível, né? Nossa, isso é impossível, mas aí nós temos que crer que nós servimos ao Deus do impossível. A Bíblia apelida o nosso Deus como o Deus do impossível, né? Então olha só, nada disso freou, né, o movimento da vida de Israel nem de Josué. Eles confiaram na palavra do Senhor, confiaram em Deus. Então a fé é também um dos ingredientes necessários. Ele tem que estar em toda a vida do cristão, em todo o movimento das nossas vidas, em todas as nossas ações. E dessa forma nós vamos nos fortalecendo no Senhor. Dessa forma nós vamos dando, né, montando todo um cenário para que Deus, né, manifeste a sua glória, né, a plenitude da sua glória em torno das nossas vidas. Que bênção, né? Que Deus possa abençoar você grandemente, que essas reflexões aí possam estar fortalecendo a sua vida e também ajudando, né? Ajudando na sua caminhada para que Deus também, né, se manifeste de forma grandiosa aí, né? Só através de você, mas de toda a sua casa. Que Deus os abençoe grandemente. Amém?